Boa tarde, irmãos. Que a bênção de Deus, a graça e a paz do Senhor esteja sobre todos nós, nos protegendo, nos guardando, nos livrando, nos abençoando, e nos enchendo de vida no Senhor. Que Deus possa visitar você e abençoá-lo ricamente nessa tarde também. Amém? Muito bem, irmãos, é isso. E Deus possa abençoar você, sua casa, sua vida, em nome de Jesus. Tá bom? Então, nesse instante, eu quero compartilhar essa palavra no segundo livro dos Reis, capítulo 7, do versículo 3 ao versículo 11. É uma história que você já ouviu, É uma história que tem um conteúdo, como tem aparecido muito essa palavra improvável, também podemos dizer que essa história é uma situação improvável, que poderia ser improvável, mas Deus agiu dando possibilidades, novas possibilidades para uma cidade inteira que estava sitiada, que estava cercada por inimigos. Então, uma história inusitada que se torna um grande ensino, um grande ensino para nós. Então, vamos ler lá? Então, segundo livro dos Reis, capítulo 7, do versículo 3 ao 11, diz assim: Ora, havia 4 homens leprosos assentados do lado de fora das portas da cidade. Por que vamos ficar sentados aqui até morrermos? Perguntavam os leprosos uns aos outros. Morreremos de fome se ficarmos aqui, e morreremos de fome se voltarmos para a cidade. Talvez seja melhor sairmos e nos rendermos ao exército sírio. Se eles nos deixarem viver, tanto melhor. Se nos matarem, de qualquer maneira, teríamos de morrer. Ao anoitecer daquele dia, eles se dirigiram ao acampamento dos sírios. Quando chegaram ao acampamento, viram que não havia ninguém, pois o Senhor fez com que todo o exército sírio ouvisse o barulho de carros em alta velocidade, de cavalos correndo a galope, e os sons de um grande exército que se aproximava, de modo que disseram uns aos outros: Ouçam, o rei de Israel contratou os reis dos heteus e dos egípcios para nos atacarem. Então, tomados de medo, eles fugiram durante a noite, abandonando suas tendas, seus cavalos, seus jumentos e tudo mais no acampamento. Só queriam salvar suas vidas. Quando os leprosos chegaram à entrada do acampamento, foram de uma tenda a outra, comendo, bebendo vinho e levando embora a prata e o ouro e as roupas que encontravam, e saíram para esconder tudo. Por fim, disseram uns aos outros: Isso que estamos fazendo não é certo. Esse é um dia de boas notícias, e nós não podemos ficar calados. É possível que, se esperarmos até o amanhecer, caia sobre nós alguma calamidade. Então voltaram à cidade, chamaram os guardas da porta da cidade e disseram: Entramos no acampamento dos sírios e não vimos nem ouvimos ninguém lá. Os cavalos e os jumentos estavam amarrados e as tendas estavam todas em ordem, mas não havia uma alma viva por ali. Então os guardas gritaram, anunciando a notícia aos que estavam no palácio. Que história, bíblica fantástica, Como é que Deus age, numa situação como essa, onde nós encontramos uma cidade inteira cercada por um inimigo, e que Deus, numa ação maravilhosa, faz com que eles ouçam um exército vindo, se amedrontam e fogem. E aqueles 4 leprosos que já estavam, como leprosos, eles ficavam fora do arraial ou fora da cidade, eles não recebendo nenhuma condição de comida ou de situação, eles morreriam de fome, porque ninguém podia sair lá da cidade para alimentá-los. Eles pensaram assim: bom, se nós formos morrer aqui ou saindo daqui, a possibilidade é a mesma. Então, numa atitude corajosa, eles decidem sair. Quando chegam lá no acampamento dos sírios, não havia ninguém,
porque Deus já tinha feito com que eles ouvissem um exército vindo, né? Provavelmente um exército que eles imaginaram que eles tinham sido contratados, né, como mercenários para atacá-los, e eles fogem amedrontados diante disso, né? Então é interessante como a gente pode perceber isso de uma maneira, como é que Deus age de maneira poderosa, não é verdade? Então, queridos, então o que parecia ser um fato inusitado, né, se torna uma rica lição para nós. Então, aqueles 4 leprosos debilitados que viviam às margens da cidade por causa de uma doença contagiosa, naquele momento, no entanto, quem vivia dentro da cidade estava tão pobre e faminto quanto eles, né? Para quem conhece a história, realmente o cerco provocado pelos sírios levou a cidade toda a passar muita fome, porque ninguém entrava, ninguém saía, e os alimentos foram se esgotando. Era uma quarentena mesmo que eles estavam vivendo, né? Então, esses leprosos também estavam passando necessidade, tão quanto a cidade. E aí o diálogo entre eles, né, que nós lemos aqui, eles chegaram a uma conclusão desesperadora, mas ao mesmo tempo corajosa, né? A princípio eles tinham apenas escolheram de morrer de fome, mas no lampejo de nova possibilidade, eles, né, tomaram a decisão não de ficar ali onde estavam, mas de irem, né? Então eles decidiram não permanecer ali prostrados e ir até o acampamento do exército inimigo, e acreditavam que lá houvesse comida e uma nova chance de sobrevivência. Então, queridos, a nossa condição só é alterada até que a gente decide fazer algo a respeito dela. É sobre isso que eu queria falar nessa tarde, que diante de momentos como esse, é preciso a gente reinventar, é preciso a gente tomar atitudes, né? Criar novas possibilidades. Se a gente ficar lamentando, murmurando, né, querendo achar algo assim nesse sentido, nós não vamos poder encontrar respostas ou saídas, né? Então, a condição de alguém permanecerá inalterada até que se decida fazer algo a respeito. As lamúrias, a prostração e a autocomiseração não levaram a nada aqueles 4 leprosos necessitados, né? Eles não ficaram ali nessa situação, eles decidiram tomar uma atitude e ter uma saída. Assim como hoje, não levam ninguém. Assim como hoje, se a gente também não buscar novas possibilidades, as coisas vão ficando pior, não é verdade? Então, se a gente ficar estagnado, prostrado, às margens, aguardando algo que ansiamos e que a gente sabe que não está chegando, então é necessário que a gente tome uma atitude. A gente aprende isso dos 4 leprosos, que eles estavam numa situação, como diz, no bico de uma sinuca, né? Ou seja, tinha que criar um jeito novo de sair daquela situação. Então a situação daqueles homens parecia indicar que morreriam à míngua, sem socorro às portas da cidade. Mas bastou uma ideia corajosa para que experimentasse a solução para uma nova, experimentasse a solução para a sua fome e a de outros também. Ao final da história, 4 miseráveis e excluídos leprosos se tornaram a real esperança para um povo que aguardava por uma boa notícia. Você vê, eles chegaram no acampamento, tinha comida, tinha bebida, né? Tinha ouro, tinha prata. Eles pegaram, era despojo de guerra. Só que eles também decidiram avisar a cidade. Não era certo eles saírem dali sem falar nada para a cidade. E eles tiveram a coragem de ir lá
e falaram: ó, lá no acampamento dos sírios não tinha ninguém, eles deixaram tudo lá. Então, essa notícia chegou à cidade como uma boa notícia, uma palavra de esperança para aquele lugar que já estava vivendo um caos, tá certo? Em geral, irmãos, permanecer assentado não promove a mudança. Por isso, lembre-se, a sua condição continuará a mesma, até que, inspirado pelo Senhor, você faça algo para alterá-la. No versículo, destacamos aqui Josué, capítulo 1, verso 9. Seja forte e corajoso, não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Então, no versículo que destacamos, Deus exorta Josué a ter coragem, e que esse texto o incentive a deixar o comodismo, a esforçar-se e ter bom ânimo para enfrentar o que for preciso. Só encontra uma saída quem decide procurá-la. Que Deus te abençoe com essa palavra e que Deus fale ao seu coração em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Fique com Deus, tá certo? Um Abacuque bem forte. Tchau, tchau.